Bem-vindos ao meu canal Ateliê Otaku Amigurumi. Eu sou Simone Ruivo e tô trazendo para vocês a segunda parte do Gengar Sound, que é essa receita criada com muito carinho para vocês para o projeto Ami Geek Wiki, tá? E novamente a receita dele está lá no Instagram, gratuita para vocês poderem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? O link tá aqui embaixo na descrição para vocês irem lá e ver a receita. Essa agora é a parte 2 do Gengar Sound, onde eu mostro toda a pintura e a confecção do headphone para vocês colocarem nele, tá? E também tem a versão Shine dele. Essa versão Shine é baseada no Mega Gengar branco, que eu achei que ficou muito mais bonito assim do que somente clarear o tom de roxo, né? Então, Gengar Sound, aproveitem bastante. Se você gostou, já me segue aqui no canal, curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você tiver dúvidas, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sem problema nenhum, tá? Faço isso com muito carinho. Compartilha com quem você achar que vai gostar desse tutorial também. Se vocês fizerem o Gengar, me marca, eu quero ver o trabalho de vocês, deve ficar a coisa mais linda. Vamos para a segunda parte do tutorial? Já temos todo o corpo do Gengar prontinho, costurado. Agora vamos começar a fazer o roxinho do Gengar, tá? A partir da parte de baixo, lá do início do primeiro anel mágico, vamos contar 14 voltas. Lá da parte de baixo, pelo meio do corpo, tá? 14 voltas. Marca usando o seu alfinete. Agora vamos marcar em média 10 pontos de distância, 5 para cada lado. Isso dá em torno de 4 centímetros de comprimento no sorriso do Gengar. Aqui eu uso um paquímetro, que eu faço normalmente a medição nos meus pokémons, tá? Se você não tiver um paquímetro, que ele é mais preciso, pode ser uma régua, fita métrica. Então, em média de 4 centímetros, tá? Vai variar de acordo com o tamanho da agulha que você usar. A agulha de crochê, eu usei uma agulha de 1,75 milímetros nesse aqui. Da altura, mais ou menos são 3 pontos a 4 de distância, né? Da parte de baixo do sorriso até em cima. E os olhos você vai pular uma volta da boca em direção aos olhos, tá? Mas vamos dar prioridade à boca primeiro. Um macetezinho que eu uso para poder saber se vai ficar legal o tamanho, eu faço mais ou menos o desenho em fita adesiva crepe, fita crepe, que posso tirar e colocar, que não vai estragar a trama do meu crochê, tá? Não estragar a linha. Então eu ponho fita crepe mais ou menos no local onde vai ser o sorriso e faço a mesma coisa com os olhos. Então eu tenho uma noção de como que vai ficar a pintura, tá? Então eu faço vários olhos, depois eu faço a marcação, depois eu faço esse desenho para colocar por cima. Por que eu faço isso? Diferentemente do bordado, em que eu possa estar desmanchando, a pintura não tem como. Então eu tenho que ter certeza aonde eu vou fazer toda a marcação da pintura para poder não ter erro e não perder a peça toda. Conselho que eu sempre falo aqui, que eu dou: treine antes em tecido, depois pega uma peça de amigurumi que você não vai usar, treine ali para você pegar acostumar com a tinta, pincel, como que vai ser pintado antes de você começar a usar nos seus amigurumis, tá bom? Para você ter firmeza na mão e ter certeza de onde você vai fazer toda a pintura. Caso você não queira pintar, aqui você pode bordar a boca, os olhos, e pode usar feltro também, tá bom? Para poder fazer a boca e os olhos. Com tudo marcadinho, vou começar a pintar a boca usando tinta de tecido branca e um pincel bem fino. Primeiro eu vou fazer toda a marcação da boca para saber aonde que eu vou pintar. São as linhas de limite, tá? E depois eu vou vir pintar
com um pincel um pouco maior, porque é uma pintura grande. Afasto um pouco os alfinetes e bem devagar eu faço as marcações da boca, pontos estratégicos, onde eu faço, onde eu ligo depois. Sabe aqueles desenhos de criança cheio de pontinho que a gente ligava com lápis quando a gente era criança? É mais ou menos isso, tá? Não são pontos tão pertos, mas são pontos estratégicos do desenho. Assim eu tenho certeza aonde que eu vou fazer toda a delimitação da boca. Faça com cuidado, tá? E depois que marcar, eu posso vir com o pincel mais largo e fazer toda a pintura da boca. Terminada a pintura, eu deixo ele secar. Deixa a tinta secar antes de fazer o próximo passo, tá? A tinta não demora para secar, então dá para esperar você secar. E com um pincel bem fino, esse é o pincel 000, ele é bem fininho. Vou fazer todo o contorno da boca e a divisão dos dentes, tá? Uma divisão no meio, depois mais duas divisões em cada lado. Agora vamos pintar os olhos. Então na parte superior da boca você vai pular uma volta. E entre um olho e outro são em média de 4 a 5 pontos de separação. Vai de acordo com o seu gosto, tá bom? Faça a marcação dos pontos embaixo e depois os pontos mais pro lado de fora, em cima, que é onde vai terminar o olhinho fechado do Gengar. Aqui também com a tinta preta e o pincel bem fino, primeiro eu faço as marcações dos olhos, né, para deixar no posicionamento que eu quero, para depois fazer a pintura completa dele, tá? Eu faço a marcação, tiro todos os alfinetes e depois eu faço a pintura completa dos olhinhos. Deixar o Gengar de lado agora para ele poder secar e vamos fazer o headphone. Esse aqui é um dos fones, tá? E as partes são feitas separadas. A parte vermelha e o desenho, ele é todo pintado. Eu acho que fica muito melhor eu fazer ele todo branco e pintar de vermelho do que fazer troca de cores com as linhas. Mas se você gostar, não tem problema nenhum, pode fazer com as duas linhas, a branca e a vermelha, tranquilamente. Tá? Eu acho só que a pintura fica muito mais bonita.
essas partes são coladas, não costuradas, por causa do processo de pintura, mas a gente usa uma cola que segura muito bem, tá bom? E depois daqui prontinho, a gente vai costurar a alça, que a gente vai fazer mais pra frente. Então, para poder fazer a base do headphone, vamos usar a linha preta e vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico e na segunda volta vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 18 pontos baixos. A quarta volta será 2 pontos baixos e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 24 pontos baixos. A quinta volta serão 24 pontos baixos, né, ponto sobre ponto. Porém, esses pontos baixos serão somente na alça de trás, ou seja, é um BLO, somente as alças de trás, em que você irá fazer todo o crochê. Então, são 24 pontos baixos em BLO. E agora na sexta volta serão também 24 pontos baixos, agora em pontos normais, para a gente poder subir essa lateral. Finalizo com um ponto baixíssimo e deixo um fio longo para costura, que é esse fio que nós vamos usar para costurar nas alcinhas, tá? Você faz mais um, são duas bases. Agora vamos fazer a parte branca, tá, do fone, que é metade de uma pokebola. Também, se você faz duas, tudo em branco, tá? Então, para a primeira volta, vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos. Fecha o anel mágico. Na segunda volta, vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos. Na terceira volta, vamos fazer 12 pontos baixos, ponto sobre ponto, chegando ao final da volta com 12 pontos baixos.
A quarta volta terá um ponto baixo e um aumento em 6 repetições, chegando ao final da volta com 18 pontos baixos. Nas voltas 5, 6 e 7, serão 18 pontos baixos em cada volta, ponto sobre ponto. Então, são 3 voltas agora, com 18 pontos baixos cada. Fecha com um ponto baixíssimo, não precisa deixar tanta linha sobrando, tá? Que essa linha vai ficar por dentro, a gente não vai usar para costura. E esse fiozinho do anel mágico nós passamos para dentro do crochê, para não aparecer, tá? E ficar bem bonitinho. Vamos fazer a pintura dessa meia pokebola. Vamos usar de tinta preta, vermelha e branca. E o pincel bem fininho para os detalhes e o pincel maior para poder fazer a pintura do vermelho, que tem a maior quantidade, tá? Bom, com o auxílio de um lápis ou a canetinha fantasma que você tiver, você vai dividir essa meia esfera no meio, tá? Porque é metade branco, metade vermelho, mas é no meio mesmo, tá? Então, faz essa divisão para poder você ter um guia na hora de pintar. Eu uso lápis normal, tá? Se você tiver aquela canetinha fantasma, pode ser também. Eu evito de usar caneta, porque às vezes pode sair junto com a tinta, tá? Então, com a linha, com a tinta vermelha, eu pego esse pincel maior e faço a pintura de toda a metade desta pokebola. Agora um macetezinho que vai te ajudar bastante na hora da pintura e para você não se sujar também. Com o auxílio de uma pinça e um imã, esse imã forte aqui você consegue naquelas caixas de som, tá? Você desmonta, tem a caixa de som, dentro dele tem um imã, esse imã é bem forte, ele é ótimo. Você prende a meia pokebola na parte branca, a pinça, e na hora de secar você deixa ele em pezinho, evitando de sujar sua mesa, sua mão, qualquer coisa, até na hora de você pegar para pintar, assim é bem mais fácil, tá bom? Então, com a pinça segurando a minha pokebola na parte branca, pego o pincel maior e pinto toda a metade vermelha na parte de cima. Durante a pintura você vai deixar o anel mágico sem pintar, tá? Não divide ele ao meio, você não pinta, que vai ficar mais fácil de você acertar o botão. Então deixa ele em pezinho assim, para poder secar a tinta vermelha antes da gente fazer o detalhe da divisão em preto e o botão, tá? Sempre mantenha suas tintas fechadas para não secar. Como eu tô gravando aqui para vocês, eu tô acostumada também a mexer com tinta, não vou esperar muito secar, tá bom? E com um pincel bem fino, limpo, vamos pegar a meia pokebola e fazer toda a divisão das metades em preto numa linha bem fina. E aquele meio onde não foi pintado, você vai fazer um círculo naquele anel mágico, onde vai ser o botão de abertura da pokebola.
Essa parte preta também pode ser bordada, tá? Fica a seu critério, ou colada o fio, o jeito que você achar mais fácil, mais bonitinho. Deixa lá no imãzinho para secar, seca entre um processo e outro, tá? E com a tinta branca, agora a gente vai fazer o retoque do botãozinho, que às vezes pode borrar, pode ter sujado com a caneta, né? Então, aquele botãozinho a gente pinta de branco também. A tinta ela vai ficar mais branca do que a linha, então ela vai dar um destaque para esse botão, tá? Então, com o pincel bem limpo, você vai com a tinta branca fazer o botãozinho, que é a parte por dentro, né, daquela linha preta que você, aquele círculo preto que você fez, tá? Aqui eu vou fazer com muito cuidado porque a tinta ainda tá molhada, mas esperem secar, tá bom? Com a pokebola já pintadinha, deixa secar antes de fazer a colagem, ela tem que estar totalmente seca. Vamos fazer a alça do headphone, ó, porque eu peço para deixar secar. A mão suja, quase que sujei a alça do headphone. Mãos limpas, vamos fazer o headphone. A alça. Então essa alça aqui, eu fiz o crochê em volta de um aramezinho bem fininho, para ele poder ficar maleável e deixar no formato que você quiser. Ele vai dar uma estruturação muito melhor à alça, né, do headphone. Ele vai ficar bem firme e vai ficar muito mais bonito visivelmente. O arame que eu uso é um arame muito fino, você compra em qualquer loja de artesanato. É um arame usado para bijuterias, para fazer aquelas flores artificiais pequenininhas, o pessoal une. Sim, é um arame bem fininho. Eu tinha esse preto aqui, veio muito a calhar, né, porque ele não aparece no meio do crochê. E esse arame aqui tem que tomar cuidado, porque se você dobrar muito ele quebra, tá? Então ele é ótimo para poder fazer esse entorno do crochê. Esse arame bem fino, você acha de várias cores, tá? Não é o arame que eu uso para poder fazer modelagem dos bonecos. É um aramezinho bem fininho mesmo. Ah, Simone, eu não tenho arame, o que eu posso fazer? Então tem o Endurece. Esse líquido aqui, ele é ótimo, é um endurecedor de tecidos, ele serve muito bem para crochê. Eu já fiz uma máscara da Katsuki que ficou perfeita com esse endurecedor. Você vai passar na parte interna, né, do headphone, e não se preocupe, ele vai ficar branco na hora, mas quando ele secar, ele fica totalmente transparente. E você passando o Endurece na parte interna, você tem que deixar ele secar na posição que ele vai ficar no headphone, tá? Então, pega alguma coisa cilíndrica em que você possa estar colocando o seu crochê dentro, depois que você aplicou o Endurece. Ele demora um pouquinho para secar, tá? Então dá tempo de você passar e você colocar em algum lugar para poder ele ficar em formato de meia-lua. Um lugarzinho bom para colocar são os tubos de papelão das linhas, a da o fio balloon da Pinguim, o balloon amigo. Ele fica perfeito para poder você usar para poder fazer essa modelagem. Eu coloquei aqui por cima porque estava com linha, né? Mas você põe por dentro desse tubo de papelão, depois que você passar o Endurece. Tem outro produto também que você pode usar, que é a termolina leitosa. Esse eu nunca testei, mas falam que é muito bom também, tá? Agora vamos fazer, a gente vai usar um fio preto, claro, né? Porque tem que ser da mesma cor da base do fone. E vamos começar com um nó corrediço e 26 correntinhas.
vai voltar no segundo ponto e fazer 25 pontos baixos. Agora faz uma correntinha, vira seu trabalho e repete os 25 pontos baixos. Agora nós vamos fazer ponto baixo contornando esse trabalho. Nessa hora agora que você vai colocar o arame. Lembra de capar a ponta do arame com fita crepe, tá? Para você não se machucar na hora de fazer seu crochê. E você faz todo o contorno do trabalho. Finaliza o trabalho com ponto baixíssimo, não precisa deixar muita linha aqui, somente a linha de arremate, porque a costura vai ser feita com o fio que está na base do headphone. Agora você faz o arremate das linhas que sobraram. Ele ficou assim, nesse formato retangular. Vamos para a montagem do headphone. Pega a sua meia pokebola, ela tem que estar totalmente seca, tá? Para você poder conseguir trabalhar com ela, porque agora você tem que pegar ela na mão. Então, faz o teste de toque, vê se ela tá bem seca. A cola que eu vou usar aqui é a Tech Bond 6000, tá? A T6000. Eu praticamente só uso essa cola, me dei super bem com ela. Mas você pode colar com outras colas. Se você usa uma cola de silicone, pode ser também. Cola instantânea, só tem que esperar o tempo da secagem antes de você continuar o trabalho, tá? Então faz o arremate dos fios, que tem tanto na base, né? Para deixar bem direitinho, passa para dentro. E esse fio mais comprido, que é o fio de costura na alça, ele tá na base, na ponta, né? Onde a gente finalizou o trabalho. Você tem que passar ele lá onde está a volta em BLO, que é a volta que a gente trabalha somente nas alças de dentro, que é lá onde será feito a costura das alças. Vamos colocar enchimento na meia pokebola, então eu pego um pouquinho de enchimento, faço uma bolinha, vai esfregar na mão, que ela vai encaixar direitinho, tá? E encaixa agora essa meia pokebola lá na base do fone. Tem que se atentar bem que a parte vermelha tem que ficar voltada aonde está a linha da costura, para poder ficar na orientação correta do headphone, tá? Então a parte vermelha da pokebola, ela fica voltada para cima, voltada para a linha de costura da alça. Agora com a cola, você pode tirar e passar cola. Eu prefiro fazer assim para não ter risco de sujar a base do fone. Então eu passo a cola por toda a volta entre a pokebola e a base do fone.
Agora, antes de você fazer a costura nas alças, espera o tempo de secagem da cola, senão a Pokébola ela pode sair da orientação de dentro do fone, tá bom? Então espera o tempo de secagem da cola. Agora na costura do fone na alça, meça direitinho, se oriente direitinho. Ela tem que ficar centralizada no meio da parte vermelha da Pokébola, tá bom? Então, meça direitinho antes de você costurar. Prenda com algum alfinete, se você tiver, tá? Ela tem que ficar centralizada no meio da parte vermelha da Pokébola, que aí, na hora de você encaixar no Gengar, ela vai estar bem direitinha. E você faz esse mesmo processo dos dois lados, tá? Então a costura é feita sempre voltada no lado vermelho da Pokébola. Já com as costuras e os arremates prontos, é só você modelar em meia lua a alça do headphone e ele está pronto. Agora vamos colocar no Gengar, que já está com o rostinho seco. O Gengar prontinho, lindo. O headphone ele vai encaixar entre as mãozinhas e a orelha. Você pode deixar esse fone móvel, se você quiser, tá? Para você deixar sem ou com, fica opcional. Eu aqui no meu, eu costurei esse fone nele para ele ficar firmezinho, porque eu posso pendurar aonde eu quiser, na estante, num ganchinho, na porta do quarto. Então eu resolvi costurar, tá? Eu coloco direitinho entre as mãozinhas e as orelhinhas dele, prendo com alfinete. A costura eu faço com o fio do Gengar. Tem que fazer de uma forma em que não fique aparente, tá bom? Que você tem que puxar do corpinho até a mãozinha dele e depois voltar. Como se a gente estivesse fazendo uma mãozinha móvel, mesma coisa, tá? Você faz os pontinhos, se houver necessidade, você pode prender nas orelhas também. É uma costura simples, tá? Ah, mas eu não quero costurar? Pode usar cola tranquilamente também, tá bom? Faça a colagem de pontos estratégicos atrás do fone de ouvido, nas mãozinhas e na orelha, que ele vai ficar encaixado no mesmo lugar. O Gengar Sound ficou pronto, ele ficou essa coisa mais fofa, com esse sorriso que a gente se apaixona, lindo desse jeito, tá? Você pode fazer a versão brilhante dele, que é só trocar a cor roxa pela branca. E você gostou desse conteúdo? Já se inscreve, curte aqui. Se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu responderei, tá bom? E você fazendo, me marca lá no Instagram, que eu quero ver e compartilhar. Aguardo vocês no próximo tutorial. Tchau, tchau!